Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Conta Outra. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa escada de conhecimento que nós estamos construindo aqui no canal. Estamos falando ainda do mundo de renda fixa, mas nós já tivemos aí outros 40 vídeos falando sobre estrutura do mercado financeiro, quem que faz parte desse jogo, quem que regula todas as regras dele. Falamos sobre psicologia dos investimentos, né? Psicologia financeira, que é uma aula extremamente importante. Acho que tem duas aulas muito importantes aqui no canal, tá? Que é psicologia financeira e também títulos públicos, porque a partir do vídeo de títulos públicos, vocês vão entender todas as questões que regem precificação de ativos. E isso vai ser, né, intrínseco a praticamente todos os vídeos que eu trouxer aqui para vocês no canal, tá? Então, se eu puder sugerir para vocês, se vocês não assistiram, voltem nesses vídeos de psicologia financeira e também de títulos públicos para que vocês possam dar continuidade aqui na aprendizagem, tá bom? Bom, vou trocar aqui a tela para vocês e para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Mayara Rani, eu sou criadora aqui do canal Conta Outra. Eu tenho aí mais de 10 anos de mercado financeiro, tá batendo 12 anos já. E sou formada em relações internacionais, tenho MBA em finanças, tenho também diversos certificados de mercado que me habilitam a estar aqui passando todos esses conhecimentos para vocês também, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Nós começamos falando, quando a gente falou de mundo de renda fixa, nós fomos criando uma escadinha de risco, né? Nessa escadinha de risco, nós começamos com os títulos públicos, que são os chamados ativos livres de risco do Brasil. E nós falamos que a partir do momento que nós vamos adicionando um degrau de risco nessa escada, nós também vamos maximizando o potencial retorno que nós conseguimos trazer para as nossas carteiras. Então, nós falamos dos títulos públicos, nós passamos para os CDBs, ou seja, emprestar dinheiro não mais para o governo, mas sim para uma instituição financeira. E agora nós vamos falar das debêntures. Aqui nós estamos agora emprestando dinheiro para uma empresa, não mais para um governo, não mais para uma instituição financeira. Aqui também a gente começa já a se livrar das amarras de um FGC da vida, tá? Então nós teremos outros mecanismos de segurança por trás de investimentos em debêntures que não são um FGC, que não o governo que tem aí diversos mecanismos para angariar, trazer mais dinheiro para eles através de impostos e diversos outros mecanismos que o governo possui para trazer dinheiro para ele e arcar com as responsabilidades deles, com as obrigações, devolvendo esse dinheiro que ele pegou emprestado de você. Na próxima aula, a gente vai falar sobre FDICs. E aí a gente finaliza esse bloco de renda fixa. Vamos começar, então, a falar de renda variável. FDICs é um tema maravilhoso, um tema que está extremamente em alta agora, né? Porque as rentabilidades são muito interessantes, você tem pouquíssima oscilação de retorno, mas é óbvio que vem também atrelado de mais risco. Então, nós precisamos entender quais são esses riscos antes de colocar o pé ali no mundo dos FDICs também, tá? Falando primeiro de rentabilidade. Quando a gente faz uma comparação de um CDB, então emprestar dinheiro para um banco grande ou um banco médio no Brasil, em relação a emprestar dinheiro para uma empresa, qual que é a diferença de rentabilidade nas características atuais de mercado hoje com a Selic em 15%, tá? Essas taxas, elas se modificam de acordo com as características do mercado também. O mercado muda, as taxas mudam junto com o mercado. Então, hoje, se você vai emprestar dinheiro para um Itaú, para um Nubank, para um Bradesco, para um C6, enfim, instituições ou muito grandes, participantes ali do S1 ou então bancos médios, mas já mais consolidados no Brasil, você vai encontrar um retorno de 100% de CDI até 105% de CDI. Quando nós vamos para as debêntures, nós costumamos dividir as debêntures em basicamente duas categorias, tá? Que são as high grade e as high yield. Quando a gente fala de high grade, nós estamos falando que são aquelas empresas, as maiores empresas do mercado. São empresas com muita robustez, né? Com uma musculatura financeira muito grande. Consequentemente, são empresas mais seguras, são empresas mais previsíveis no mercado. E quanto maior a segurança, menor a rentabilidade possível. E quando a gente vai para as high yield, são aquelas empresas mais apimentadas, aquelas empresas que têm uma musculatura financeira menor, tá? Menos previsíveis em termos de geração de caixa e por aí vai. Consequentemente, estamos falando de empresas mais arriscadas em comparação com as high grade, e se são mais arriscadas, também oferecem uma possibilidade de retorno maior, tá? E aí, quando a gente olha para as debêntures comparadas com um crédito bancário, por exemplo, nós temos ali um retorno de 105 a 115 do CDI,
quando muito, tá? No geral, gira ali em torno dos 110% do CDI. E quando nós vamos para as high yields, a gente vai ali para uns 115%, 130% do CDI, às vezes até mais. Obviamente, também, essa rentabilidade superior vem ali abraçadinha com um risco também mais elevado. Quando a gente fala de mecanismo de debenture, como eu já comentei, nós estamos emprestando dinheiro para uma empresa. Para uma empresa fazer o quê, gente? Para uma empresa construir um novo chão de fábrica, enfim, para ela financiar os projetos dela, contratar mais pessoas, seja o que for. Então a empresa precisa ali de dinheiro para fazer determinados investimentos, né, focado ali em crescer, em ter mais lucro, enfim, e ela precisa de dinheiro. Aonde que ela pode ir? Ela pode ir num banco ou ela pode ir a mercado, que é como a gente fala, né? Que é basicamente pegar dinheiro emprestado dos investidores comuns. Eu, você, um fundo de investimento, enfim. Ela tem essas duas opções. Por que que as empresas optam, no geral, por pegarem dinheiro emprestado do mercado, principalmente as maiores empresas do mercado que têm acesso, né, ao mercado financeiro? As pequenininhas não têm, acabam ficando ali presas a pegar emprestado dinheiro com o banco, mas as maiores conseguem ir a mercado pegar esse dinheiro. Por que que elas optam por essa opção? Porque, basicamente, o banco, quando ele vai estruturar essa dívida, né, vai estruturar essa debênture, ele é muito rígido, né? Então, ele é muito custoso também, é um dinheiro muito caro. Você tem que pagar muitos juros para o banco para pegar dinheiro emprestado com ele. E, geralmente, essa dívida é mais de curto prazo, o que não é muito interessante para as empresas. Quando as empresas vão ao mercado, a flexibilidade da construção dessa dívida, da dinâmica dessa dívida, ela é muito maior. Então, você consegue ter mais prazo, né? Ao invés de pegar um dinheiro emprestado para 2, 3 anos, você pode pegar dinheiro emprestado para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos, né? Empresas de infraestrutura costumam pegar dinheiro para 15 anos, 20 anos. Então, a flexibilidade é muito maior e o dinheiro é mais barato, né? Você não tem um intermediário ali caro, como o caso do banco, por exemplo. Então, você consegue pegar um dinheiro mais barato, para um prazo muito maior e fazer a estruturação mesmo dessa dívida, principalmente no que tange a questão de garantias, de uma forma muito mais flexível do que é possível fazer com o banco, tá? Os bancos são muito mais rígidos em relação a isso. Então, por isso que eles optam a vir ao mercado tomar esse dinheiro emprestado. Como eu comentei, as debêntures, elas não têm mais a garantia do FGC e elas não têm um governo por trás assegurando absolutamente nada, certo? Então, quais são os riscos, de fato, de investir numa debênture, ou seja, de emprestar dinheiro para uma empresa? Nós temos basicamente 3 riscos que estão intrínsecos a esse tipo de ativo. O primeiro deles, que é o mais conhecido, é o risco de crédito. Risco de crédito, basicamente, é o risco daquela empresa não te devolver o dinheiro que você emprestou, tá? Dar um calote em você, que é o que a gente chama de dar um default, tá? O risco de liquidez, o que seria o risco de liquidez? Você precisar vender aquele ativo e você não conseguir, né? Você não conseguir vender na velocidade que você precisava vender, de transformar esse ativo em dinheiro no seu bolso de fato. Esse é o risco de liquidez. E o risco de mercado, que é um risco que pouquíssimas pessoas entendem, principalmente quando a gente fala de renda fixa. Quando a gente fala de renda variável, o risco de mercado, ele já é muito mais fácil de ser compreendido, ele é visível. Na renda fixa, ele não é. Principalmente porque as pessoas entendem que, por se chamar renda fixa, eles acreditam que nunca vai ter volatilidade. E essa é uma das maiores falácias do mercado financeiro, tá? Porque a renda fixa tem volatilidade. Ela é bem menos perceptível do que comparado a uma renda variável, mas ela existe. O que é o risco, né, ali de mercado? A marcação a mercado que a gente fala. É a oscilação do preço daquele ativo. Eu vou dar um exemplo, ao invés de eu explicar aqui a parte técnica, né, por trás da marcação a mercado, eu vou dar um exemplo para vocês, que é muito mais factível, e vocês vão trazer essa analogia para esse universo, tá? Então vamos dizer o seguinte, vamos supor que você tenha, o único patrimônio que você tem na sua vida é um apartamento que vale R$1 milhão. Você não tem mais nada, só isso. E alguma coisa aconteceu na sua vida, você precisa de dinheiro, você precisa vender esse apartamento para resolver um problema que apareceu. Acontece que não está no melhor momento de mercado para fazer essa venda. Ou nós estamos passando por uma crise imobiliária, ou então a taxa de juros está muito alta, então o financiamento de um apartamento fica caro. As pessoas não estão focando em comprar bens como esse, né, nesse momento, mas você precisa vender esse apartamento. Então você é obrigado a dar um desconto no valor desse apartamento. Então, algo que vale 1 milhão, você só vai conseguir vender a 900 mil, 800 mil, 700 mil. Então, vamos supor que você, sendo obrigado a fazer essa venda, você optou por vender esse apartamento, você achou um comprador para esse apartamento
por 800 mil reais. Vendeu o apartamento a 800 mil reais. Mas você sabe que se você tivesse segurado esse ativo, esse apartamento, depois de um tempo, passando esse cenário mais drástico de mercado, esse apartamento valeria 1 milhão de reais. Você teria conseguido vender ele por 1 milhão de reais. Mas você não podia esperar, ou você não queria esperar, você queria vender naquele momento. Então, consequentemente, você teve que vender por um valor mais baixo do que o preço justo de mercado dele, que era 1 milhão de reais. E quem comprou, em contrapartida, olhou e falou, opa, vale 1 milhão de reais, estou comprando por 800 mil, vou colocar 200 mil reais no meu bolso. É só eu esperar o melhor momento de mercado para fazer essa venda. Essa marcação a mercado, né, esse momento de mercado que eu acabei de falar para vocês da venda desse apartamento, é a marcação a mercado. Essa é a oscilação que acontece na renda fixa, tá? E ao longo do tempo, essa marcação ela vai acontecendo. Então, basicamente, o que a gente precisa ter em mente aqui? Aí, indo para a parte mais técnica, né? Juros e preço são inversamente proporcional. O que significa isso? Que se a taxa de juros cai, o preço do seu ativo sobe, ele se valoriza. E se a taxa de juros sobe, aumenta, o preço do seu ativo cai, ele se desvaloriza. Vamos trazer isso para o mundo dos investimentos, mas de uma forma que se torne ainda mais visual para vocês entenderem, tá? Esse aqui é a imagem de um gráfico de rentabilidade de um fundo de crédito privado, ou seja, composto por debêntures. É o fundo da Esparta, uma casa que eu fui sócia, sou grande fã deles lá, eles são incríveis. E se vocês perceberem, é um fundo que existe desde 2012, já com um histórico muito longo, e que tem aqui dois grandes solavancos de rentabilidade, né? Aqui e aqui, 2020 e 2023. O que aconteceu aqui? Pandemia em 2020 e em 2023 nós tivemos o caso de Americanas e Light também, que estressou o mercado como um todo, mesmo esse fundo não tendo nem exposição em Americanas e nem exposição em Light. Agora, o que houve, tá? Basicamente, pandemia, oferta e demanda, gente. Tudo no mercado financeiro é regido através da oferta e demanda. Quando a pandemia aconteceu e os mercados fecharam, os investidores, eles, sem saber o que ia acontecer, ficaram com receio das empresas quebrarem, das empresas não suportarem esse lockdown e começaram a vender tudo que podiam, se desfazer de ativos. Só que era muita gente vendendo, uma pressão vendedora muito grande e poucas pessoas comprando. Então, se você quer vender, lembra lá do apartamento, você quer vender e não tem ninguém para comprar no preço justo daquele ativo, você precisa dar desconto. Esse desconto é essa marcação para baixo que aparece num fundo de investimento, tá? E aí, consequentemente, chega uma hora que o desconto ele é tão grande, tão absurdo, e aquele ativo, o preço é muito abaixo do preço justo daquele ativo ou daquele apartamento, que as pessoas deixam de vender e começam a comprar, porque o desconto está muito grande. Então, consequentemente, olhando para frente, o ganho potencial de quem está comprando aquele ativo é muito maior. É igual a pessoa que resolveu comprar o seu apartamento por 800 mil reais. Ele comprou por 800 mil reais porque ele sabia que era só ele esperar mais um pouco, um momento melhor de mercado, que ele ia vender aquele apartamento por 1 milhão, algo que ele comprou 800 mil e ia colocar no bolso 200 mil reais. A mesma coisa aqui. Então, esse movimento que acontece é uma pressão vendedora muito grande, poucas pessoas querendo comprar esse ativo. A mesma coisa em Americanas e Light, mas numa proporção muito menor. Tivemos outros cenários também em proporções menores que fizeram com que houvesse uma queda de rentabilidade momentânea nesses produtos de investimento de crédito privado por conta de pressões vendedoras, mas que por conta desse histórico longo aí de rentabilidade, essas marcações elas acabam se suavizando ao longo do tempo. Fica muito claro esses movimentos mais bruscos, como foi o caso principalmente de pandemia, tá? Então isso é muito normal. Agora, qual que é um ponto aqui que a gente precisa ter em mente? Ainda estamos falando de um ativo de renda fixa. O que significa eu dizer isso? Isso é extremamente importante. Significa que, se você segura esse ativo até o seu vencimento, você já sabe quanto você vai ganhar. A taxa já foi acordada lá no momento que você comprou. Não importa se você comprou direto, não importa se você comprou via fundo de investimento. Então, você só transforma essa perda aqui, que parece ser permanente, né? Só que ela é temporária, você só transforma essa perda temporária em algo permanente se você fizer a venda do ativo. Se você não fizer a venda do ativo, se você segurar, você vai ganhar o acordado. Vamos trazer essa ideia de novo ali para a analogia do apartamento. Se você segurar o apartamento por mais tempo, você vai conseguir vender ele por 1 milhão de reais. Você só vai transformar essa perda de 200 mil reais, desse desconto que você teve que dar
em permanente se você fizer a venda a 800 mil reais. Se você não fizer a venda em 800 mil reais, por mais que aquele ativo, naquele momento, valha apenas 800 mil reais, você não vai ter essa perda, né? Porque o valor justo de mercado dele é 1 milhão de reais. Então, essa ideia de analogia do apartamento é exatamente o que vocês precisam trazer para o mundo da renda fixa, tá? É exatamente isso o que acontece. Óbvio que não estou dizendo que qualquer coisa que aconteça no mercado de renda fixa, qualquer marcação negativa a mercado em qualquer ativo, significa que você não tem que vender aquele ativo. Por quê? Porque às vezes a empresa pode estar passando por uma situação financeira complicada. Às vezes aquela empresa aconteceu alguma coisa que ela não vai ser capaz de arcar realmente com aquilo que ela te deve, com as obrigações dela. Então, é muito importante, quando esse tipo de coisa acontecer, vocês entenderem se é uma questão de reflexos de cenário, de oferta e demanda, né, de algo macro que está acontecendo ou algo micro, referente àquela empresa, tá? Porque se for algo macro, espera, segura, que vai voltar a rentabilidade. Agora, se for algo micro, aí já são outros 500. Aí é uma questão de realmente avaliar se aquela empresa tem uma capacidade de turnover, né, de sobreviver a esse problema momentâneo que ela está passando, ou se é algo permanente, realmente ela não vai conseguir arcar com aquelas obrigações, e aí é melhor você se desfazer do ativo, mesmo ele estando abaixo daquilo que você tinha comprado, tá bom? E aí, como eu comentei, nós temos garantias por trás das debêntures, certo? Não temos mais o FGC, não temos mais um governo, mas as debêntures elas são emitidas com garantias atreladas a elas. Quando a gente fala de empresas high grade, ou seja, aquelas maiores do mercado, como eu já comentei, no geral, essas empresas elas possuem garantias reais, ou seja, aquela dívida está carimbada com um ativo real por trás dela, um terreno, um prédio, né, uma fábrica, no valor daquela dívida. Então significa que se tiver algum problema, é só a empresa vender aquele ativo e aí ela te paga. Existe uma garantia real por trás. Tem algumas empresas até que elas são tão boas, elas são tão robustas que nem garantia elas precisam, que as pessoas vão emprestar dinheiro para ela mesmo sem ter uma garantia por trás, de tão boa que elas são. Uma Klabin, por exemplo, ela costuma fazer isso, tá? É muito normal. O fato de não ter garantia não significa que aquela dívida é ruim, vai depender muito de caso a caso. E aí nós temos outros tipos de garantia. E essas garantias, elas também, né? Quanto menor a garantia, maior o risco também dessa debênture. Então, nós temos a flutuante, a quirografária, a subordinada. Subordinada ao quê? A todos os outros pagamentos. Então, se tiver um problema nessa empresa, você só vai receber, você só recebe antes dos acionistas. Mas todo o resto vai ser pago antes de você. A flutuante é o seguinte, eu até posso ter ali um terreno como garantia, mas nada impede que a empresa venda esse terreno. E aí você vai ter uma outra garantia que vai fazer parte dessa dívida, tá? Que vai estar ali dando consistência, robustez para essa dívida no mercado. Na garantia real, não. Na garantia real, se eu coloquei um terreno como uma garantia de uma determinada dívida, a empresa não pode vender aquele terreno. Aquele terreno, aquela fábrica, ela está carimbada para aquela dívida. Beleza? Como eu já comentei, nós temos as debêntures high grade e high yield. Como que a gente determina uma debenture high grade e uma high yield, né? Existe uma nota de crédito. Do mesmo jeito que o banco tem uma nota de crédito para você, para quando você vai pedir dinheiro emprestado para o banco, ele vai avaliar se você é um bom pagador ou um mau pagador. Para as empresas, nós também temos notas de crédito. E as empresas responsáveis, as maiores, né, do mercado, responsáveis por fazer isso, são essas três. A Fitch, a Moody's e a S&P. São grandes empresas do mercado que vão analisar a estrutura financeira dessas empresas e dar uma nota de crédito para elas. E aí, se elas estiverem dentro desse universo aqui de grau de investimento que nós falamos, elas são consideradas high grade, consequentemente vão pagar uma rentabilidade menor, as comparadas a esse grau especulativo que tem uma nota de crédito menor. É a mesma coisa que se você for num banco. Se você tem uma nota de crédito alta, você vai pagar um juros menor para o banco do que aquela pessoa que foi pedir dinheiro e tem uma nota de crédito muito baixa, porque tem muita dívida, porque atrasa pagamento, enfim. Então, é a mesma, a ideia é a mesma, tá? A analogia, ela funciona muito bem para esse universo aqui de renda fixa também. E aí existem duas formas de você fazer investimento em debêntures. Via fundos de investimento ou diretamente na debênture. Quando você vai diretamente na debênture, você vai fazer essa compra através de uma corretora, uma XP, um BTG, um Itaú. Então, a empresa vai lá, vai utilizar essas corretoras para
enfim, vender esses ativos, né? O investidor tem a conta nessa corretora, tem acesso a debênture e pode comprar essa debênture. O que acontece? Se você tem um patrimônio reduzido, né, não é um patrimônio muito grande, eu não indico você fazer uma compra direto em debêntures. Por quê? Porque o ticket de entrada nesses ativos, eles são muito elevados no geral. Então, isso impede que você faça uma diversificação saudável dessa carteira. Você acaba ficando muito concentrada. E se você tomar alguma decisão errada no meio do caminho, você pode acabar prejudicando, machucando o seu patrimônio como um todo. Agora, quando você vai para um fundo de investimento que investe em crédito privado, em debêntures, além de você ter um gestor especialista por trás, que está tomando as decisões ali com base em muito estudo, em muita análise, que sabe o melhor momento de comprar, de vender, de aumentar ou diminuir exposição, de aumentar ou diminuir caixa, você está também numa estrutura muito mais diversificada. Então, no geral, esses fundos de crédito privado, eles possuem 100, 200 ativos diferentes. Então, a exposição em cada empresa, ela se torna muito pequena. 0,5% do patrimônio, 1% do patrimônio, significa que se mesmo que alguma empresa dê um default, né, ou seja, dê um calote, ainda assim você tem toda uma outra infinidade ali de ativos dando segurança de rentabilidade pro produto como um todo. Então, o machucado que vai acontecer da rentabilidade, ele é muito menor do que se ele tivesse ali numa quantidade reduzida de exposição numa carteira direta ali de debêntures, tá? Agora, é óbvio que se você tem um conhecimento muito grande da empresa, ou se você quer mesmo adicionar uma pimenta ali nos seus investimentos, você vai fazer um investimento direto nessas debêntures. Só tomem cuidado sempre com a exposição. Não deixem que que alguma rentabilidade interessante brilhe demais os olhos de vocês, a ponto de vocês colocarem o patrimônio todo de vocês em risco por conta disso, tá? Mesmo sendo uma renda fixa. Quando a gente fala de risco, nós não estamos falando só de grandes volatilidades como na renda variável, como em criptomoedas. Não, a renda fixa, se você não tomar cuidado, você também pode se machucar. Então, sempre optem por tentar deixar a carteira diversificada. E os fundos de investimento, eles são muito bons para trazer esse nível de diversificação para vocês. Não precisa de uma infinidade de fundos de crédito privado na carteira, tá? Às vezes 2, 3 já é mais do que o suficiente. Se você tem mais do que isso, no final você tem todas as empresas do mercado e não está nem um pouco diversificado. Mas isso é um vídeo para uma outra conversa, tá? Uma conversa em um outro vídeo que nós vamos falar sobre isso, sobre como escolher fundos de investimento, como analisar fundos de investimento mais para frente. Mas no geral, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Existe um mundo de oportunidades ainda dentro da renda fixa, mesmo sendo um investidor conservador, quando você se livra das amarras do FGC, tá? Eu sei que as pessoas falam, mas o FGC me dá segurança. Tudo bem, olha o caso Master, né? O caso Master, todo mundo aí tá sabendo o que aconteceu. Você, no final, até podia estar ganhando uma rentabilidade super elevada, mas ficou um tempão sem ser remunerado. Por isso, a sua rentabilidade de 140 foi para 102% do CDI. Você não conseguiu reaver esse dinheiro a hora que você bem queria, né? Você teve que esperar o FGC pagar por aquilo. E aí você olha para uma Klabin da vida, que às vezes paga 105%, 110% do CDI, com uma liquidez gigante e uma empresa que nunca deu problema em mais de 100 anos de história. Então, significa o seguinte, que não é só porque as debêntures, né, quando a gente olha para o grupo de debêntures em geral, nós aumentamos um nível de risco em relação aos créditos bancários por conta de não ter o FGC, que significa que absolutamente todas as debêntures são mais arriscadas do que absolutamente todos os CDBs, que todas as instituições financeiras. Isso não é uma verdade, tá? Então, facilitem a vida de vocês. Escolham bons gestores de investimentos e eu tô aqui para ajudar vocês a selecionar esses gestores também. Nós vamos chegar nesse momento e facilitem a alocação de vocês, tá? Ao invés de vocês ficarem escolhendo um a um, que é um nível de estudo muito profundo que precisa ser feito para diminuir a chance de erro, escolham bons gestores que vão fazer essa seleção para vocês, tá bom? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, o que eu peço aqui para vocês agora? Comentem, curtam e, de preferência, ativam um sininho também para vocês não perderem os próximos vídeos, tá? Vocês fazendo isso, vocês auxiliam muito no crescimento do canal. E o canal crescendo, eu consigo, obviamente, vir aqui todos os dias para vocês trazer esses ensinamentos de forma gratuita para vocês, tá bom? Então, é isso que eu peço para vocês. No próximo vídeo, como eu comentei, vamos falar de FDIC, que é um tema super legal. E aí a gente fecha o combo de renda fixa e partimos, então, para renda variável.
É isso por hoje, vejo vocês na próxima. Até mais!